Graça e paz, queridos. Que coisa maravilhosa poder estar falando a vocês. Que coisa boa poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Irmãos, nesta reunião tão especial de obreiros, de pessoas que se comprometeram com o Senhor, que se comprometeram com o Evangelho, eu quero aqui lembrar que nós somos discípulos, nós somos como trabalhadores na obra do Senhor, porém também nós somos ovelhas. Então nós temos essa característica de andar nesses dois caminhos, seja o caminho de ovelha, seja o caminho do discipulado. Portanto, neste dia, eu decidi, debaixo da graça, da unção, da sabedoria do Espírito Santo, falar sobre o Salmo 23. Aí você pode dizer assim, pastora, pelo amor de Deus, pastor, eu estou aqui ansioso por uma palavra diferente. Meu irmão, mas eu quero te dizer que Deus tira a água da rocha. E através desse salmo, o Senhor vai falar com você de uma forma totalmente diferente que você ainda não tinha pensado nem imaginado. Em nome de Jesus, eu vou share aqui o meu screen. Em nome de Jesus, vai dar certinho. Aí, pronto. Ok. Bom, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso bom pastor. Antes eu quero te lembrar uma coisa. Davi, irmãos, Davi escreveu 73 salmos e viveu há 3.000 anos atrás. Então, se está há tanto tempo a história dele reverberando ainda nos nossos ouvidos, é porque Deus tem muito para falar conosco através da vida deste homem. 3.000 anos atrás. Eu estive em Jerusalém e está lá o túmulo de Davi, está lá o caixão, não os ossos não existem mais, mas o caixão de pedra de Davi, e neste lugar existe uma sinagoga, para você ver como este homem fez a sua história e Deus resolveu escolhê-lo justamente para nos ensinar a guiar nos passos do Senhor. Bom, você conhece o Salmo 23. Nós temos duas partes no Salmo 23. Gostaria aí que o pastor parasse um pouquinho a gravação e lesse o Salmo 23. Então, você vai observar o seguinte: na primeira parte do verso 1 ao verso 4, se fala a respeito, apresenta-se Deus como um pastor de ovelhas. E Davi, uma das suas ovelhas. Tá vendo? Você que é líder, você é ovelha também. A segunda parte deste salmo é o versículo 5 e 6 e mostra Deus, metaforicamente, amados, como a figura de um anfitrião que vai receber um convidado. Bom, a gente não poderia deixar de falar sobre as características da ovelha. Olha o que que diz aí. Eu reuni só algumas, as principais. As ovelhas, amadas, elas são o quê? Elas são míopes. Quem é míope aí sabe o que eu estou dizendo. Enxerga de perto, mas de longe, meu irmão, não enxerga. Elas são indefesas. Você pode ver que eu tenho vários animais no reino, né, no reino animal, que são o quê? Que são caçadores, né? Então aí a gente tem muitas vezes aquela cadeia alimentar, né? O, o, o gato come o rato come os bichinhos lá também. Agora, a ovelha não, a ovelha passa. Então, ela é 100% o quê? Indefesa. Se assusta facilmente. São sujas. Às vezes a gente vê aquela ovelha branquinha, limpinha, né? Como eu coloquei na figura aí junto com o pastor, representando Jesus e você. Mas, na verdade, as ovelhas são basicamente dessa outra forma, que eu coloquei essa figura de uma ovelha suja, cheia de lã, sabe? Bom, justamente por ser míope, ela não tem muito senso de direção, sabe? E justamente por se assustar facilmente, elas são ingênuas e muitas vezes inconscientes da sua fraqueza. E aí é que o adversário ele toma lugar, né? Ele toma lugar, como você não tem consciência dos ambientes que você é fraco, ele entra e tenta te catar, te morder. Davi lembra disso lá no Salmo 27, versículo 1. Bom, a ovelha, como eu disse para você, são naturalmente sujas. Olha a ovelha que eu estou colocando aí para você. Entenda que a lã da ovelha nunca para de crescer.
E se não tiver a presença de um pastor, se não tiver a presença de alguém que cuide dessa ovelha, que se disponha a cuidar dessa ovelha, porque nós temos aqui uma via de duas mãos, né? A ovelha tem que se dispor a ser ovelha e o pastor tem que se dispor ao cuidado. Isso é uma via de duas mãos. Então, se a ovelha não tiver um pastor para tosquear, tirar a lã, ela morre, porque a lã, queridos, nunca para de crescer. A ovelha por si mesma, ela não consegue encontrar lugares de alimento e lugares de água. E aqui a gente entra numa parte muito importante dessa palavra. É sobre a rotina da ovelha, sobre a rotina do pastor. Nós temos, de uma maneira, um olhar ocidental, né, com relação ao cuidado das ovelhas. A gente pensa logo, quando você vai pensar no aprisco, você pensa o quê? Você pensa num curral, mas não é isso que acontecia naquela época. Eu tive também em Israel nos campos, onde provavelmente apareceu ali os anjos para os pastores que estavam cuidando das suas ovelhas. Sabe onde é que eles se abrigam? Eles se abrigam em cavernas, amados. Não tem nada a ver com o curral que a gente conhece nos dias de hoje. Então, elas se abrigam junto com o seu pastor em cavernas. E o pastor faz o quê? Mora com o rebanho. Ah, queridos, nós pastores temos essa missão. Nós pastores moramos com o rebanho. E aqui eu quero que você perceba e entenda a rotina dos pastores e das ovelhas. Olha só, eles tinham que caminhar diariamente por volta de 3 a 4 quilômetros para encontrar o pasto e para encontrar água. Mais uma vez lembro, onde é Israel é deserto, amados. É deserto, não deserto de areia. Quando a gente fala em deserto, a gente lembra de areia, lembra de dunas, mas na verdade não. Lá em Israel, como eu mencionei, tem cavernas. Tem caverna, tem o quê? Pedra. Então é aquele terreno rochoso, seco. Então a rotina do pastor é diariamente andar de 3 a 4 quilômetros para encontrar esses lugares de pasto que estão localizados aonde? Em lugares de oásis, sabe? Então, por isso mesmo que a gente lembra daquela passagem lá de 1 Samuel capítulo 16, onde o que acontece? Onde o pastor Davi não estava na sua casa, tanto que eles foram chamá-lo quando Samuel chega naquele lugar, foram chamar Davi, Davi estava longe da casa. Por quê? Porque ele estava no deserto procurando pasto, procurando oásis para a sua ovelha. Bom, que hora que esse pastor sair ali da caverna? Lembra que é caverna? Caverna, ok? Ali daquela caverna, o pastor sempre saía antes do quê? Antes do sol esquentar. Então, de madrugadinha, o pastor ia lá, contava as ovelhas, né? Contava as ovelhas e saía do aprisco e saía da caverna para o quê? Para poder caminhar em direção ao pasto. Agora pensa bem, a ovelha acorda de manhã cedo, que jeito? Com fome, né? Com fome. Mesmo assim, ela tem um caminho para percorrer até o oásis. E geralmente esse caminho, queridos, não era feito assim, de forma tranquila, sabe? Porque sempre havia riscos no caminho. Abismos, predadores, como diz aí mesmo o Salmo. Bom, as ovelhas passavam o dia todo no pasto, onde também tinha água. E no final da tarde, o pastor contava as ovelhas de novo e trazia de novo para o aprisco, para a caverna. Bom, quando a gente olha, e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, ok? Quando a gente olha no verso 1, fala que o Senhor é o meu pastor. Então, na hora que fala essa palavra Senhor, é Yahvé. E de nada sentirei falta. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, Davi, aqui o líder, o discípulo, se coloca diante de Deus como se fosse no lugar da ovelha. E aí diz: O Senhor é meu pastor. De nada sentirei
falta, não terei falta, necessidade de coisa alguma. Jesus não pode ser o seu pastor se antes ele não for o seu Senhor. Este é o significado desse versículo. O Senhor é meu pastor. Então, antes de ser pastor, ele é o seu Senhor. Sendo o Senhor na sua vida, ele poderá te pastorear. Por isso que não existe aquela coisa, gente, né? Os famosos desigrejados, né? Eu sirvo a Jesus, eu estou aqui. Não. Ovelha é um grupo, né? Não existe ovelha desgarrada, não existe ovelha andando sozinha, né? Então, ovelha é um grupo juntos, seguindo o pastor Jesus. E aí, queridos, nós temos o quê? O ciclo, que é o que eu quero que você preste atenção agora. Olha, preste atenção aí. Bom, o que que eu disse para você? Que inicialmente a ovelha estava onde? Na caverna, no aprisco. E ela acorda de manhã, o que que ela faz? Atravessa o deserto em busca de quê? Água e comida. Aí passa a maior parte do dia, normalmente passa a maior parte da manhã, esse é o costume, e ali, um pouquinho depois do sol do meio-dia, eles voltam para o aprisco. Então, aprisco, elas passam pelo deserto, come e se alimenta e depois passa pelo deserto de novo para encontrar o refúgio no aprisco. Você está prestando atenção que a nossa vida, ela é feita de ciclos, ela é feita de um movimento circular? Agora eu quero que você diga comigo, repita comigo: o deserto é somente uma passagem. Repita: o deserto é somente uma passagem, sabe? Seja do lugar de segurança para a comida, ou seja do lugar de comida e de alimento para de volta o lugar de segurança. E onde que o Senhor nos leva? As águas tranquilas. É o que eu disse, o versículo 2, a parte B. Ou seja, lembra que eu disse para você que qualquer barulho assusta a ovelha? Então, o pastor não pode levar a ovelha onde ela está, onde tem uma cachoeira, por exemplo. Ela vai se assustar, sabe? E lá no Salmo 46, eu vou ler para você. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso, Salmo 46. E aí, logo depois desse versículo, se caso você abriu a Bíblia aí e leu esse salmo, você vai ver que tem uma palavra lá escrita assim: pausa. Os músicos sabem do que eu estou falando, né? E você, talvez que você não é músico, você vai prestar atenção agora. Sempre uma música tem uma introdução, e às vezes de um refrão para voltar no início ou para o final da música, existe o que, queridos? Existe uma pausa, onde as vozes cessam, onde há silêncio das vozes e somente os instrumentos continuam tocando. Então, nesse ciclo que nós enfrentamos de caverna, de abrigo, deserto, água, comida, existem momentos em que o nosso pastor silencia a voz dele, mas isso não quer dizer que ele não esteja conosco, isso não quer dizer que ele não esteja nos conduzindo. Que coisa maravilhosa, queridos. Por isso que lá no verso 10 desse mesmo salmo, fala, ó, aquieta, acalma e entenda e saiba que eu sou Deus. Lembra? Esse Deus aqui é o mesmo daquele do início. Senhor, Senhor, eu sou aquele que dirige a sua vida. Eu sou aquele a quem você precisa obedecer. E a obediência, queridos, é em virtude da fé. Você só pode obedecer se você tiver fé. Sabia disso? Só existe obediência, mesmo só existe obediência diante de fé. Bom, e aí o que acontece? Essa ovelha, ela tem a certeza da presença do pastor. Lá em João 10:11 diz assim: Eu sou o pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida dele por amor às ovelhas. Portanto, você também é convidado a devolver a sua vida, a dar a sua vida para Jesus. Amados, nós muitas vezes, ministerialmente falando, estamos em lugares
que nos trazem, muitas vezes exige sacrifício, exige fidelidade, sabe? E às vezes você não pediu por esse lugar. Eu falo por mim, eu começo por mim, né? Eu não pedi, digamos assim, eu não clamei, eu não busquei estar no lugar que eu estou hoje. Mas se o Senhor me colocou neste lugar, é porque Ele me capacita. Se o Senhor me colocou neste lugar, é porque Ele me dá as armas necessárias para conduzir, queridos, a obra dele. E eu quero dizer para você, quero contar um breve testemunho. Irmão, talvez você não conheça a minha história, você é novo na igreja, chegou recentemente, né? Eu já estou aqui nos Estados Unidos já tem alguns anos, vamos fazer 13 anos. 13 anos, meu quiser, é um caminho. Então, amados, e eu cheguei aqui e eu percebo dessa forma, uma das formas que Deus, ele traz aprovação para quando nós vamos para uma terra distante, como eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos, é quando o Senhor nos dá a aprovação diante dos homens para estarmos neste lugar. Ou seja, a imigração ela precisa concordar que o Senhor me deu essa terra, que eu sou cidadã dessa terra. E eu vivi um longo caminho nesse processo. E eu quero dizer para vocês que eu vivi um grande milagre. Eu nunca poderia ter documento nessa terra. Não poderia, irmãos. Não vou aqui me delongar explicando os pormenores, mas eu quero que você entenda isso. Não poderia ter documento nessa terra. E o que o Senhor fez comigo? O Senhor me deu o documento. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu sou cidadã americana. Então, amados, se nós perseverarmos nesse processo de seguir o sumo pastor, Jesus, não tem como, querido, sair errado. Não tem como dar errado. Quero que você entenda isso, porque no meio do caminho nós precisamos do quê? Verso 3. Quando Davi diz o seguinte: restaura-me o vigor. Ou seja, para fazer esse caminho diário, você precisa estar sempre com foco aonde? Foco no pastor, foco no céu. Senão você não consegue se mover dessa forma. Sabe? Interessante que quando a gente vê, olha só os mistérios da palavra de Deus. Ai, que coisa linda. Dá um glória a Deus aí, irmão, porque Jesus é bom demais. Olha só, quando a gente vê essa palavra restaura-me, né, nós pensamos em cura, nós pensamos em renovo, tudo bem você pensar essas coisas, porque também são promessas do Senhor. Mas eu vou ler aqui para você. Em hebraico, essa palavra refrigério ou restauração, ela é do hebraico shubá. Shubá. Shubá, ela vai além desse pensamento nosso, né, do português, só de trazer uma alegria nova, um ar fresco. Ela tem o significado de retornar, voltar, arrepender, converter. Hum. Ah, queridos, nós precisamos converter a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui, porque as nossas vidas são divididas em áreas. Você entende dessa forma? A sua vida é dividida em áreas. Nessas áreas, amados, você vai se convertendo por áreas. Por exemplo, você é convertido a ponto de trabalhar na igreja. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque você trabalha, tem alguma função aí na casa do Senhor. Porém, lá na sua casa você briga, você solta palavrões, você perde a paciência, né? Perde o temperamento muito fácil, permite se ficar raivoso muito fácil. Então, isso quer dizer que se você não controla a sua raiva, se você não controla a sua frustração, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, lamento te informar, você não é convertido nessa área. Você não converteu ainda. Se você não controla as suas emoções, você pode trabalhar na igreja, você pode pregar, mas você não converteu ainda. Controlar a língua é o único local, Tiago 3, que nosso Deus diz que o homem pode ser perfeito. Aquele que controla a sua boca é perfeito.
perfeito, irmãos. Então, controle-se, se converta, converta a sua boca em nome de Jesus. Que a sua voz seja doce, que a sua voz seja temperada com o Espírito Santo, como é a voz do nosso Mestre. Vou dar outro exemplo aqui de conversão. Bom, suponhamos, você trabalha na igreja. Você é convertido no seu comportamento, no seu temperamento, você consegue se segurar, você é uma pessoa amigável, com um coração perdoador, porém, o bolso não é convertido. Você não é dizimista, você não é ofertante. Lamento dizer, lamento te informar, você ainda não converteu. É difícil, né, ouvir isso, não é, queridos? Mas o sumo pastor, ele está aqui. Lembra lá daquela ovelhinha no começo que eu mostrei? Ah, vamos voltar nela lá? Naquela ovelhinha que eu te mostrei, que ela estava toda suja, toda cheia de pelo. O sumo pastor está aqui, ó, para tirar esse pelo aí excessivo. Essa lã que está pesando você. Imagine, gente, ovelha tem aquelas perninhas pequenininhas, aquelas perninhas frágeis, né? E aí agora pensa esse peso todo nas costas dela. Ela vai conseguir andar? Não. Ela vai conseguir seguir o pastor? Aí que tá, irmãos. Você não vai conseguir seguir o mestre se você não permitir ser aparado, se você não permitir que o Senhor Jesus te apare, sabe? Então, aí nós temos o ciclo, vou mover para você novamente. Olha só, aprisco, deserto, água e comida. Então, o objetivo do mestre é te levar a água e comida para restaurar o seu vigor. Que jeito que essa restauração? Através da conversão de todas as áreas de nossa vida. Ah, olha só, queridos, eu quero só te lembrar que um dia a gente não vai ter mais tribulação, tá? Mas enquanto isso, nós sempre passaremos por esse ciclo, passaremos por momentos de desertos. Mas eu volto a dizer, irmão, põe isso na sua cabeça em nome de Jesus. Deserto é passagem. É passagem rumo à comida, é passagem rumo ao abrigo. Você não fica no deserto, você não pode morar no deserto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor é o seu pastor e ele quer te cuidar. E aí ele guia você. Olha o versículo 3. Guia-me pelas veredas, pelo caminho da justiça. Então existe um caminho para que a ovelha seja guiada. Então, você tem um caminho, você tem um destino. E aí, o que que a gente faz? Muitas vezes, a gente quer andar pelo nosso próprio caminho, pela nossa própria mente. Volta a dizer, não converteu. Essa área da sua vida não foi convertida ainda, né? Então, você converteu fazendo a obra do Senhor, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Converteu lá dentro da sua casa, tendo palavras doces, não permitindo que a raiva, né, que as palavras feias saiam da sua boca. Se converteu no seu bolso, é dizimista, é ofertante, porém tem dificuldade em seguir o pastor. Tem dificuldade em aceitar os desafios. Tem dificuldade em aceitar o que você está vivendo. Ah, pastora, mas eu estou passando por um problema lá em casa, você está falando que eu tenho que aceitar. Queridos, aceitação não significa que você não vai lutar, que você não vai perseverar. A aceitação significa que você entende o problema, que você compreende que você está no problema, você para de questionar o Senhor em nome de Jesus, porque você está vivendo aquilo, e aprende com aquilo que você está vivendo, em nome de Jesus. Bom, assim como as ovelhas, a gente não sabe se guiar a si mesmo. Assim como as ovelhas, a gente não sabe ser dirigidos por nós mesmos. Nós precisamos da voz desse pastor. E qual que é a bússola? Qual que é a sua bússola? Como trilhar esse caminho de justiça? Como ter certeza que você está ouvindo o pastor? Tem duas coisas bem simples. Às vezes a gente complica, irmão. Às vezes a gente complica a palavra é bem mais simples do que aquilo a gente tenta complicá-la. Bom, como é que a gente trilha esse caminho? Primeira coisa, vou ler para você. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a primeira bússola para ser guiado pelo pastor é a palavra. Se você está vivenciando alguma coisa na sua vida que não corrobora, que não concorda com a palavra de Deus, então não é o pastor que está te guiando. Renúncia à palavra-chave. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas para andar por essa vereda, para andar por esse caminho de justiça. Pare de estar na beira do caminho, irmão. A palavra do Senhor diz, olha só, em João capítulo 10, que nós entramos pela porta, você se lembra disso? Entramos pela porta e sairemos e acharemos passagem. Então você não passa pela porta, aceita Jesus e tem um banquinho e você fica sentado ali e pronto, acabou. Não, irmão. Você sai, você caminha, tem um caminho a ser seguido. E a segunda bússola, o que que é? Ó, Espírito Santo, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito Santo traz o quê? Paz. Seja a paz o árbitro em vosso coração. A gente sente paz naquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Bom, então aí entra o quê? Entra o comprometimento. Você, como ovelhinha, vai o quê? Se comprometer-se dentro dessa vereda. Porque muitas vezes, que acontece, queridos? Vou ler aqui para você. Somos guiados pelo que vemos. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é caminho e morte. Então, você é guiado pelo que você vê. E aí, você é guiado pelo que você vê, você vai cair na morte. Nem sempre, queridos, é morte física, mas morte espiritual. Que tristeza, irmãos. Ver pessoas que já foram cheias de Deus, que já foram apaixonadas por Jesus, serem mortas espiritualmente agora. Que você, em nome de Jesus, se você está nesse caminho hoje, receba nessa noite a ressurreição do Messias. Outras vezes nós somos guiados por aquilo que sentimos. Famoso crente almático, né? Jeremias 17, 9. Vou ler para você. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso. Quando nós somos guiados pelo nosso coração, amados, não vai ser coisa boa. Ser guiado pelo coração é guiado pelo sentimento. Ser guiado pelo coração é ser guiado pela alma. É isso que é ser guiado. Ser guiado pelo nosso coração, sabe? Por exemplo, o que mostra que você é crente é se você, escute bem o que eu estou dizendo, não é a sua ação, é a sua reação. Suponhamos, você está lá, né, no seu lugarzinho, sentado, aí de repente chega uma pessoa, chega um irmão e fala uma coisa ruim para você, ou faz uma cobrança para você, e aí como é que você se sente com relação àquilo? Qual que vai ser a sua reação? Ah, agora você está pegando, né? Qual que vai ser a sua reação? O que que você vai fazer diante daquilo? Em nome de Jesus, amado. É o seu tempo de despertar, que são as suas reações que mostram quem você é, e não a sua ação, e não aquilo que você planeja fazer. Olha só, e quando a ovelha se perde, e eu já estou chegando ao fim da mensagem, e quando a ovelha se perde, o que que ela faz, querido? Ela berra. Ah, Senhor, a ovelhinha berra, amados. Só que você nunca pensou que pode, aí você, Senhor, a ovelha vai berrar e o pastor vai encontrar. Mas você já lembrou que o berro também pode atrair o predador? Que o berro pode atrair o leão, pode atrair o urso. Você lembra disso? Em nome de Jesus, amado, o berro atrai o predador, querido. Entenda isso. O berro atrai o predador. Então, quando a ovelhinha berra, ela pode estar chamando pelo pastor e ela pode estar chamando pelo predador, pelo diabo. Então, depende do que você caiu no buraco.
pisou no tomate, vamos falar assim, né? E aí você agora está berrando. Então, dependendo do que você berrar, você vai atrair ou o pastor ou você vai atrair o predador, Satanás. Bom, como é que você atrai o predador? Com murmuração, com a reclamação. Por que aconteceu comigo isso? O que está acontecendo? Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém se compadece de mim. Irmão, cresce. Em nome de Jesus, cresce. Saiba que o Senhor está com você, independente de você estar enxergando ou não. Lembra da pausa do Salmo 46? Do cessar das vozes? Da introdução da música, os instrumentos continuam tocando, o Senhor continua trabalhando, mas você talvez não ouça, não está ouvindo o Senhor. Somente a voz dele você não está ouvindo, mas o trabalho dele sim. Então, quando você berra, murmurando, o que acontece? O predador vai te achar. E tem um versículozinho que eu gosto muito disso aqui. Gosto muito desse versículo, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, ou seja, pelo engano. Então, quando você murmura, entra um engano na sua vida. Que jeito que esse engano? Você faz um negócio, você faz um contrato com alguém, você trabalha, você dá o seu sangue ali por aquele trabalho, de repente você não é pago. Você é enganado. Você está entendendo como a serpente está entrando na sua vida? É porque na hora dos seus vales, em vez de chamar o Senhor, você está fazendo o quê? Você está berrando o inimigo. Você está chamando o inimigo. E aí é outro jeito da gente, né, chamar o inimigo para a gente. É a ansiedade. E agora eu quero ler uma frase do Billy Graham. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e de sua vontade para nós. Então, quando você centraliza, quando você coloca como centro na sua vida qualquer coisa que não seja a aliança que você tem com Deus, você está berrando e chamando pelo inimigo. E pode ter certeza que ele vai te encontrar. Porém, amados, como é que nós vamos atrair o pastor? Como é que nós vamos berrar e berrar certo? Chamar a pessoa certa. Olha só, oh, queridos. Lembra que Provérbios, capítulo 10, versículo 11, diz que a boca do justo é o quê? Manancial da vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Lembra do que eu falei sobre controle das emoções atrás? Toda vez que você se descontrola, ó, Satanás vem aí morder um pedacinho da sua vida. Como é que a gente chama o pastor? Você atrai o pastor por aquilo que você fala. Você atrai o pastor quando você clama e não quando você reclama. Olha só, o bom pastor ouve a oração. O bom pastor ouve o clamor. O bom pastor ouve a adoração. Queridos, é fácil a gente adorar quando as coisas estão bem, é fácil você adorar quando as suas contas estão pagas, é fácil você adorar quando você tem o dinheiro para aluguel. Mas, minha querida, adora. Adora quando essas não acontecem, essas coisas na sua vida. Nessa hora que você está no vale da sombra da morte e adora e agradece, ó, o que vai acontecer? O pastor vai vir correndo te socorrer. E aí é o que Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, amados, aí vem o cuidado, vem a direção, vem a correção, mas tudo que é permeado de amor. Oh, querido, até a correção de Jesus é amorosa. Até a correção de Jesus faz um quentinho assim no coração. E a gente fala: sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Bom, eu quero encerrar lendo Lucas capítulo 15, verso 4 e verso 5. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros, jubiloso. Ah, amados,
o sumo pastor. Se você está ferido, se você está machucado, o sumo pastor quer te curar. Mas para isso você tem que estar onde? Nos ombros. Agora pensa, quando você coloca, suponhamos, um animal, um gatinho nos ombros, ou um cachorro nos ombros. Para permanecer aqui, podia carregar, né? No colo assim. Mas não, o colo é muito fácil ficar. Quando o animal fica nos ombros, não é só o pastor que segura o animal. O animal também tem que querer ficar ali. Você tem que querer ficar nos ombros do seu pastor. Você tem que querer ficar perto de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, que você seja edificado nessa palavra, que você seja fortalecido. Minha oração, desejo do meu coração é que o Senhor te encha de alegria, te encha de comprometimento, que a aliança que você tem com Deus seja maior do que todas as outras adversidades. E nessa aliança vem o trabalho. Nessa aliança vem você a ser o pastor de outras ovelhas. Ah, não, mas quem é o pastor? É o pastor Everson, é o pastor Natanael, né? A pastora Neia. Não, queridos, você também, quando você cuida de uma ovelhinha, quando você cuida do seu irmão, quando você fala com o seu irmão, quando você ora pelo seu irmão, você também está pastoreando. Todos nós fomos chamados para conduzir o rebanho do Senhor da melhor maneira possível. Uns vão ser chefe de 10, como diz a Bíblia, outros de 100, outros de 1000, mas o que importa é que você cumpra a sua responsabilidade. Lembra? Lembra do texto onde o nosso Senhor Jesus fala assim, ó, tinham 3 servos e o dono deu o quê? Deu moedas, deu talentos para que eles possam guardar. E aí o que aconteceu? Um, deu 3, outro deu mais, deu 5. Então, queridos, cada um recebe a responsabilidade de acordo com o que você pode carregá-la. Então, em nome de Jesus, carregue a sua responsabilidade com amor, com alegria e muita, muita, muita devoção a Deus. Em nome de Jesus.